Tá rodando aqui. Pronto. Acho que aqui para mim parece que já está gravando, Rosane, tá ok? Bom, então eu vou deixar logo o meu beijo aí para vocês, dizer que eu estou muito feliz hoje. Sabem o que aconteceu de especial? Eu tomei a segunda dose da vacina, meus amores. Estou tão feliz. Tomei hoje de manhã a minha segunda dose. Estou me sentindo uma pessoa abençoada, mais do que eu já estava, uma pessoa poderosa, sabe? Estou muito grata a Deus, muito grata. Então, hoje eu estou mais feliz ainda do que nos outros dias, né? Porque é um dia muito abençoado na minha vida que chegou essa segunda dose da vacina para mim. Eu imagino que vocês já estão todos vacinados? Acho que a maior parte de vocês já conseguiu também, né? Agora a gente precisa rezar muito para todo mundo conseguir se vacinar e a gente se livrar logo desse vírus, se Deus quiser, né? Vai acontecer. Deus quiser todo mundo. Então hoje eu estou muito feliz, tá bom? Eu estou muito feliz, por outro lado, gente, eu tô sentindo um pouquinho do reflexo disso, porque hoje eu não tive da primeira vez, não, mas dessa vez eu comecei com uma dor de cabeça muito forte, mas eu já tomei remédio, um pouquinho de dor no braço, mas vocês sabem aquele incômodo que a gente até gosta de sentir, porque a gente lembra que é porque tomou a vacina, então legal que a gente está sentindo isso, a gente até gosta, né? Olha, do Dimas já vai chegar, dia 31, muito bem, tá bem pertinho, né, Dimas? A minha era só dia primeiro, mas anteciparam dos professores, mas já já o Dimas também vai estar vacinado. Já já vai chegar para todo mundo, né? A gente vai ficar bem protegido. Muito bom, meus amores. Hoje a gente está no último dia do curso. Eu estava conversando agora há pouco com a Rosane, porque eu acho que era muito importante vocês estudarem a parte do licenciamento, mas eu vi que vocês ainda vão ter vários módulos, e um dos módulos é o módulo que vocês vão ter com a professora Luli Fischer. E nesse módulo ela vai falar sobre as políticas de proteção ambiental e vai falar sobre os instrumentos. Então, um dos instrumentos que ela vai tratar com vocês é justamente o licenciamento. Gente, para tudo, ela é incrível, vocês vão amar. Quem não conhece a professora Luli, vocês vão amar. Que professor incrível. Então, vai ser muito legal as aulas de licenciamento. Acho que vocês vão aproveitar bastante e eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Hoje, eu preparei uma aula, é a aula para a gente falar sobre alguns aspectos da proteção, de introdução ao direito ambiental, mas ligado às comunidades indígenas e quilombolas. Então, por isso que a gente vai separar esse dia só para falar especificamente disso. Não é um dia de um conteúdo que a gente vá se estender demais, porque é um dia que eu queria separar para ouvir um pouco vocês. Olha, e deu certo, porque a Rosane, ela quer que a gente faça juntos um feedback, o que é que contribuiu a disciplina, o que é que a gente pode melhorar, tá bom? Então, a gente vai ver esse conteúdo, e a gente encerra aquela ementa da disciplina, mas a gente ainda vai ficar conversando um pouquinho, tá? Eu vou fazer aquela mesma... Eu não sei, vocês chegaram a ler um texto que eu disponibilizei do professor Girolamo, tratando sobre esse tema? Eu acho que o texto do professor Girolamo tratava especificamente sobre territórios quilombolas, mas ele tem uma introdução incrível falando sobre essa questão dos direitos fundamentais e voltado exatamente para o direito fundamental das comunidades tradicionais. É um texto muito legal. Quem não conseguiu ler, eu aconselho a ler, tá bom, meus amores? Eu vou compartilhar agora a tela para a gente seguir o nosso roteirinho aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês, meus amores? Não, né? Não tá aparecendo aqui. Ainda não está aparecendo. Ainda não, né, meu amor? Pois é, tô vendo aqui. Não tá aparecendo. Peraí, eu vou tentar com a tela cheia, só um minutinho. Todo dia eu tô me engatando com isso, né? Mas agora eu acho que eu vou conseguir.
Não tá indo, né, gente? Ainda não, professora, não está aparecendo. Acho que agora vai, só um minutinho. Poxa, das outras vezes eu consegui, né? Eu tô fazendo a mesma coisa. Daquela vez eu entrei no computador da minha filha, né? E aí eu estava tendo dificuldade, mas eu consegui. Agora no meu mesmo, que é meu, que eu lido todo dia com ele, agora vai. Agora eu acho que deu certo, já achei o que estava errado, gente. Gente, eu não sei o que eu estou fazendo. Rosane, posso te pedir um favor? Sim? Será que se eu te mandar pelo WhatsApp, tu consegue compartilhar, filha? Manda, professora. Manda aqui. Eu Deixa não eu sei ver. o que eu estou fazendo de errado, desculpem. Ai, deixa eu ver, eu vou fazer uma tentativa aqui primeiro, tá? Bora ver se vai dar certo. Se não der, eu vou passar para ti, tá, Rosane? Tá. Tá ok, professora. Ah, agora foi. Conseguem ver? Ah, então tá bom. Pronto. Apareceu. Bora tentar assim, tá bom? Hoje é o último dia, então, nós vamos falar sobre o direito dos povos indígenas e quilombolas. E aí eu dividi esse tema para a gente falar, em geral, da proteção dos direitos culturais, e depois a gente vai falar de algumas previsões constitucionais em relação aos povos indígenas e outros em relação aos povos quilombolas, tá bom? Aí eu queria tratar com vocês sobre o que seria essa chamada proteção da cultura. O que é que o Estado brasileiro está propondo para a gente? Então, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Esse é um direito muito importante, mas ele é um direito que trata da cultura em geral, né, do Estado. Então, o Estado vai proteger as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei vai dispor ainda sobre a fixação de datas comemorativas. Olha só, amores, o que será que significa cultura? E o que exatamente a gente está querendo proteger? Quando a gente vai tratar desse tema, e aí essa é uma discussão que ela envolve o direito, mas ela envolve todo um estudo social e antropológico, para a gente chegar até a noção do que seria cultura. Por outro lado, o texto constitucional também vai tentar proteger essas manifestações culturais. Vamos tentar entender por quê, que Constituição é essa? Que abre com 215, 216 da Constituição, dizendo: ei, vamos proteger a cultura, a diversidade cultural deste país. E mais, nós vamos proteger as manifestações das culturas populares, das culturas indígenas, das culturas afro-brasileiras. O que quer a Constituição quando ela faz isso? Olha só, gente. No parágrafo 3º, 215, ela deixa claro que a lei estabelecerá no Plano Nacional da Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura e suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e regional. Bom,
esses pontos, eles são muito importantes, e o 216 deixa ainda mais amplo. Por quê? O que quer a Constituição proteger? As formas de expressão, os modos de criar, de fazer, de viver. Eu adoro que a Constituição queira proteger o modo de viver das pessoas, né? O modo de criar, o modo de fazer. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos e documentos, conjuntos urbanos. Então, percebam que a proteção cultural, ela não envolve somente um resultado, um produto, uma peça. Não. O próprio modo de viver das pessoas tem que ser protegido. Isso é muito importante. Que Constituição é essa? Vou só parar um pouquinho aqui para a gente conversar, porque depois a gente vai falar dos dois. Eu queria conversar com essa parte introdutória com vocês, gente. Que Constituição é essa que quer proteger o modo de fazer, de criar e de viver das pessoas, que quer proteger a nossa diversidade cultural? É uma Constituição que traz uma leitura daquilo que a gente veio conversando na América Latina, gente, que é o chamado multiculturalismo, né, que pretende desenvolver, proteger, né, a diversidade cultural dentro dos estados. Vocês já ouviram falar disso? O que é que mudou em relação a essa proteção, meus amores? O que mudou? Bom, é uma Constituição da República que valoriza e que quer que a gente tenha diversidade cultural. É o texto constitucional que quer garantir, né, que a gente possa se expressar de acordo com a nossa cultura. É isso que a gente quer, e é lindo, e é importante. Puxa, Luciana, mas é isso que acontece? Tá lindo esse 216, realmente é encantador, né? Será que isso que está no texto constitucional é o que acontece dentro dos processos de licenciamento ambiental? Será que essa garantia do modo de viver acontece nos grandes projetos em que eu faço a remoção das pessoas, em que eu determino uma desapropriação e coloco as pessoas no local totalmente diferente daquele que elas habitam? Será que isso é respeito ao 215 e 216? Quando a gente olha alguns processos de licenciamento ambiental, gente, com alguns tipos de compensação que ignoram completamente essas disposições constitucionais, a gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou naquele mesmo país que tem 215 e 216 na Constituição? Às vezes é inacreditável, né? Mas a verdade é que esse é o dilema dos nossos direitos fundamentais. Quantos direitos fundamentais nós temos lindamente adotados no texto constitucional, mas que na prática são extremamente desprezados. Então, é preciso achar uma saída no momento em que a gente vai desenvolver qualquer empreendimento, nós temos que achar uma saída não só em relação ao aspecto ambiental, mas em relação ao aspecto cultural. Nós precisamos buscar uma alternativa para desenvolver os projetos e, ao mesmo tempo, garantir, né, que as pessoas sejam consideradas em seu aspecto cultural também, tá? O 215 e o 216, que eu mostrei agora, ele tem que ir para dentro do licenciamento ambiental? Tem. Vocês vão estudar lá com a Luli, que a gente não vai analisar somente a questão ambiental do licenciamento, nós vamos analisar as questões sociais. E essas questões envolvem muito a preservação e o respeito à cultura daquela população que for impactada, né? E aí eu vou incluir, gente, todas as comunidades tradicionais, eu vou falar dos povos tradicionais, eu vou falar, então, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, mas eu também vou falar de uma população urbana que vive às vezes, décadas no mesmo local e que é desapropriada ou deslocada por conta de um projeto para um local completamente distinto daquele em que ela estava habitando. Então, esse respeito
a diversidade cultural dentro das decisões que envolvem a questão ambiental, ele é essencial, tá? Isso eu estou falando do licenciamento, mas a gente precisa pensar também nas políticas públicas como um todo, né? Quais são as políticas públicas que envolvem essa proteção ambiental? Bom, a gente pode falar aqui muito sobre a questão da educação, né? A educação ambiental deve ser feita também a partir de uma visão de incentivo e promoção cultural, tá? E aí tem um fator que é um fator muito impactante, né? Porque isso deve ser desenvolvido por meio de uma política pública, gente. A política pública de educação, ela não deve ser massificada e trazer para a gente uma informação, formação e discussão baseado em problemas e em realidades que não são a nossa. Então, é muito importante que o debate da educação ambiental e social e cultural seja regionalizado. Então, é claro que esse debate regionalizado precisa entender quais são as características e os desafios de cada um desses povos, tá? Então, a gente precisa olhar de verdade e entender essa cultura para a gente conseguir protegê-la. O multiculturalismo, gente, ele abandona aquela ideia inicial de que eu tenho que ter homogeneidade. O que é homogeneidade, gente? A gente deve ter uma cultura só para toda a sociedade brasileira. Isso ficou no passado, ou deveria ter ficado, meus amores, deveria ter ficado muito lá atrás, não deveria nem ter existido, não é? Isso ficou no passado para a nossa Constituição, porque essa Constituição, ela é multiculturalista, ela quer preservar a diversidade cultural como uma grande riqueza do Brasil, né? A gente precisa entender mais, saber mais e conseguir avançar e se desenvolver aprendendo um com o outro, aprendendo com todas as culturas que nós temos, tá bom? A Constituição é linda, ela prevê isso, mas nós todos sabemos que isso ainda é um objetivo a ser alcançado nesse país. Falta muita coisa ainda, tá? A gente tem um nível de desrespeito absurdo em relação a isso, tá bom? A gente vai falar, para a gente for falar na educação, por exemplo, a gente pode falar do próprio sistema que a gente tem de entrada no vestibulares separados para indígenas e quilombolas, não é? Que é nessa conversa que a gente está tendo aqui. Para vocês, na cabeça de vocês, isto é um favor ou isso é um direito? É claro que isso é um direito, e isso é um direito constitucional. Esse é um direito fundamental para uma sociedade que quer ser diversa, uma sociedade que quer proteger as culturas. Então, isto é direito, direito fundamental. E mais, gente, isso é importantíssimo demais para esse país, para que esse país se desenvolva como a gente quer, como a Constituição quer, né? Ele se desenvolva de verdade, com melhoria, né, da qualidade de vida para todo mundo. Então, essa possibilidade da gente trazer a diversidade cultural para aprender juntos é incrível, é muito, muito importante que a gente concretize isso, tá? Estar dentro de uma universidade não é importante só para as comunidades indígenas e quilombolas, é muito importante também para os que não são quilombolas nem indígenas. Para eles, é muitíssimo importante. Para mim, professora de direito, é muitíssimo importante dar aula para vocês, né? Pessoalmente, isto é importante, porque eu quero fazer parte desse projeto cultural, que é um projeto de que nós possamos aprender uns com os outros. Eu quero fazer parte dessa riqueza.
É esse o país que tem que caminhar. Então, é muito importante que isso seja realizado conjuntamente. Tá bom, meus amores? E isto é direito. Isso é um direito fundamental. É de vocês e é meu também, né? A gente tem direito de aprender um com o outro nessa sociedade. Só que falta muito para a gente conseguir que isso aconteça, não é? Falta muito porque tudo tem que ser na briga, tudo tem que ser na luta. E para avançar sempre mais nos direitos e não retroceder. Vamos ver juntos agora o que a Constituição trouxe relacionado aos povos indígenas e o que ela trouxe relacionado aos quilombolas, tá bom? Vamos ver juntos como é que ela organizou isso no texto da Constituição. Vou voltar aqui, tá, amores? Olha o que ela traz em relação aos povos indígenas, tá? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre as competências. Nós temos competências específicas relacionadas aos povos indígenas. Olha o que diz o artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas. Então, não é possível ao Estado ou município trazer uma regulamentação sobre esse tema, tá? Em relação às populações indígenas, a competência será privativa da União. Por outro lado, compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento dos recursos hídricos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais. Vamos falar sobre isso um pouco? Porque a gente está vivendo uma situação muito difícil no estado do Pará em relação à exploração mineral em terra indígena. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Esse artigo 59, ele precisava ser regulamentado. O que é isso? A gente precisava de uma lei para dizer como isso pode ser autorizado, quais seriam os requisitos, né? Se seriam para todos os tipos de exploração ou só para alguns tipos de exploração. Isso precisava ainda ser debatido dentro de uma lei no Congresso Nacional. Nós não temos isso ainda. A gente não regulamentou esse tema. Se a gente não regulamentou ainda, então isso não pode ser autorizado. Qual é o problema? O problema é que nós estamos vivendo agora uma situação terrível, gente, de conflitos para os povos indígenas dentro dos componentes dos povos indígenas, conflito com os garimpeiros, né? A gente tem um conflito muito grande sobre a possibilidade de garimpo em terra indígena. Isso tem sido uma realidade e tem tido muito conflito entre os garimpeiros e alguns indígenas, tá? Em algumas situações, essa atuação dos garimpeiros é apoiada por parte dos indígenas, em outras situações isso traz um conflito e tem gerado, inclusive, violência, assassinatos. A gente está vivendo uma situação dramática em relação a isso. Então, a sociedade brasileira tem que sentar e discutir isso. Tem que ouvir as comunidades indígenas. Os povos indígenas têm muito a dizer sobre isso, tá? E precisam ser protegidos. Nesse momento, a prioridade tem que ser proteger os povos indígenas em relação a isso. Vou até parar aqui só para saber se vocês têm conhecimento, vocês têm vivido algum tipo de violência relacionado a esse tipo de conflito aonde vocês moram. Vocês têm sofrido essa pressão que a gente tem ouvido falar muito sobre a pressão dos garimpeiros em terras indígenas? Como é que tem sido aí a vivência de vocês sobre isso? Ninguém? Tá tudo bem, tranquilo? Ninguém vai se manifestar. Bom, então, gente, esse é um ponto muito importante,
Porque nós temos que debater e temos que discutir isso. Isso é algo que tem impactado muito a qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais, e especialmente quando a gente está tratando de povos indígenas, das comunidades que estão vivendo esse dilema, tá bom? Então, isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser conversado, e temos que cuidar muito da proteção desses povos, tá? Eu imagino, Libério, que isso gere muito conflitos internos também, porque essa é uma polêmica, inclusive, para dentro, né, dos povos e comunidades tradicionais, especialmente dos povos indígenas, é um conflito, porque tem parte da comunidade que acha que isso pode ser bom e tem parte que acha que não, que isso vai trazer muito impacto, né? De qualquer forma, gente, tem sido feito com grande impacto ambiental, tá? Isso tem sido desenvolvido com muito impacto ambiental e também, em alguns locais, com muita violência. Precisamos enfrentar esse ponto, enfrentar com responsabilidade, enfrentar isso com cuidado com todos, não é? Isso é muito importante, né, Libério? Bom, também, gente, aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. Então, a gente já sabe que esse é um assunto que cabe aos juízes federais. Aqui eu coloquei para você só os artigos relacionados às competências, tá bom? A gente tem ainda alguns dispositivos que tratam especificamente dos direitos culturais dos povos indígenas. Olha o que diz o 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ora, ora, ora. Isso não é conselho, isso não é sugestão, isso é um direito, meus amores, direito. Está no texto mais importante do sistema jurídico desse país, está no texto da Constituição. E quanta luta, né, para conseguir desenvolver isso. Imaginem se não tivesse no texto, tá? Então, a gente tem ali uma proteção muito grande, a gente tem o reconhecimento, né, de um direito tão importante no texto constitucional e que a gente precisa de tanta briga para fazer acontecer, tá? No artigo 210, deixam claro que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Esses conteúdos, né, mínimos do ensino fundamental e a forma de assegurar, elas devem acontecer, gente, uma discussão junto com os interessados, tá bom? A gente não pode chegar aqui e analisar ali em Brasília, no Ministério da Educação, como é que isso vai acontecer. Isso tem que ser construído conjuntamente com os povos indígenas. Isso é essencial, tá bom? O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurando às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. É essencial, senão a gente não consegue garantir a diversidade cultural que a gente vem falando desde o início, tá bom? Esses dois aí, professora, é de fundamental importância que seja regulamentado, porque ele é o destino das nossas vidas e da nossa comunidade. Mas o interesse foi só regulamentar o 49, porque é interesse da garimpagem em terras indígenas, é o interesse dos não indígenas em querer se aproveitar das jazidas de minérios, né, que existe em nossa comunidade. O 231 e o 210, que é o mais importante para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento da comunidade, ele não é regulamentado. E nós fica de canto, né, o Biratã? Sabe, Biratã, eu estava até conversando isso hoje com os alunos, mais cedo eu estava dando aula também,
E eu estava falando da regulamentação, da desapropriação, é sempre o critério econômico que é o único privilegiado, né? E a gente traz uma Constituição tão linda, né? O Biratã, ela veio com uma proposta cultural tão importante de valorização, mas na hora da gente ver a regulamentação, você sempre o critério econômico. Eu concordo com você, concordo completamente com você. E são artigos tão lindos, é um direito tão importante. E aí, o que eu penso? É Bira, né? Vou te chamar de Bira também. O que eu penso, Bira? A gente tem que continuar fazendo muita pressão para que isso aconteça, para que a gente tenha uma política pública efetiva. Não é possível que isso vire sabe, uma letra morta, um texto na Constituição não pode ser letra morta, Bira. A gente tem que brigar muito e lutar muito para ver esses direitos fundamentais sendo concretizados. A Amanda escreveu aqui para a gente: o que eu vejo na minha comunidade é o impacto ambiental causado pelo garimpo. Então, Amanda, o garimpo, você sabe que o texto da Constituição, Amanda, eu nem coloquei aqui, mas o texto da Constituição tem um dos artigos que ele diz que a gente vai desenvolver uma política de estímulo ao cooperativismo, inclusive ao cooperativismo garimpeiro, tá? Então, o garimpo, ele, em tese, não é uma atividade ilegal, tá? Só que esse garimpo, ele só pode ser feito, Amanda, com segurança para os garimpeiros e para o meio ambiente. E o que a gente tem visto é que ele tem acontecido dentro de terras que são terras indígenas, e ele tem acontecido sem um mínimo de segurança, nem preocupação ambiental, nem segurança para os trabalhadores, tá? Isso é garimpo ilegal. Então, o garimpo em si, ele não é uma atividade ilegal, ele pode ser legalizado, mas ele não pode, Amanda, acontecer dentro da terra indígena e não deve acontecer sem respeito à proteção ambiental e dos trabalhadores. A questão sanitária é muito importante, tá? Então, eu imagino que esse impacto que você esteja vendo é justamente porque ele está sendo desenvolvido dessa forma, né? E a gente percebe que tem impactado, inclusive, no que se refere ao desmatamento, né? O desmatamento na Amazônia, tem muitas dessas áreas, são desmatadas não só em terras indígenas, mas em outras áreas também. Eles têm causado muito impacto no que se refere ao desmatamento, que é um dos desafios que a gente precisa cuidar. E aí eu concordo com o Bira, o 231 e 220 são essenciais, e a gente está longe de ver eles sendo uma realidade, né, Bira? A gente está longe de ver isso acontecer de verdade. Muito bem, meus amores. E os direitos territoriais? Eu vi que tem algumas disciplinas em que vocês vão tratar dessas questões, mas eu já quero fazer a introdução. As terras tradicionalmente ocupadas são terras de domínio da União, mas o 231 diz que são reconhecidos, eu já até coloquei aí, né? São reconhecidos os direitos originários aos indígenas, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, tá? E aí compete à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, qual é o direito que os povos indígenas têm? Eles têm o direito de usufruto dessas terras, tá? Elas são de titularidade da União, mas eles têm o direito de usufruir dessas terras, tá? O parágrafo 2º deixa claro que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a Constituição usa a expressão índios, que não é a expressão que a gente usa, né? Que a gente tem que usar é a expressão indígena. Vocês vão ver que na legislação posterior a expressão índios vem sendo substituída, tá bom? As terras tradicionalmente ocupadas destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo, olha aí, gente, o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, tá bom? Então, essas terras não podem ser invadidas e exploradas por outras pessoas que não sejam pelos povos indígenas, tá?
Mas aonde é que está escrito isso, Luciana? Está no texto da Constituição, gente. Isso aí não precisa nem de regulamentação. Está claro, está expresso, está aí no texto da Constituição. Tá? Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Eu quero saber o que significa ouvidas as comunidades afetadas. Quem me ajuda a entender o que significa esse ouvidas que está aí, gente? O que será esse ouvidas? As comunidades têm que autorizar? Vai ser só feita uma audiência pública ali só para constar? O que Eu acho que a professora caiu, né? Deixa eu avisar ela aqui rapidinho. Ah, ela voltou. Acho que Vocês você viram que caiu. eu fui embora? Eu apertei aqui no fechar da minha cabeça, pessoa louca. Vocês viram? Eu fui embora, simplesmente. A gente achou que você tivesse caído, que a internet tivesse caído. Não, Rosane, eu apertei aqui num X que era vocês, simplesmente. Ai, que tá. arrasada, pessoa maluca eu, né? Então, meus amores, o que vocês acham que significa esse ouvidas? É ouvir como? É só fazer uma audiênciazinha ali para constar? O que significa? É pedir a autorização das comunidades? Pedir como? Por maioria? Pedir por consenso? E aí toca um assunto que a gente veio falando há algum tempo, que a gente conversou na aula passada sobre a questão dos protocolos, não foi? A gente conversou sobre a aula passada, sobre os protocolos comunitários, não falamos, gente? Acho que a gente falou em algum momento sobre isso. Sim, professora, falando. Foi a Mônica que trouxe para a gente isso, Mônica. Lembra que você falou, né, dos protocolos comunitários? Como é, Mônica, que a gente vai interpretar esse ouvidas às comunidades, né? Mônica, A consulta, né? Livre, prévia e informada. Muito bem. A gente precisa preencher esse ouvidas com os outros documentos que o Brasil assinou, não é, Mônica? Como a Convenção 69 da OIT. Vocês já ouviram falar dela, não já, amores? Já, professora, mas aí é que está o mal dessa PL 191, que o Congresso está aí para votar, que é a questão da garimpagem. Não podemos deixar, Bira, não podemos deixar. Pois é, o mal desse projeto é quando chega no quesito ouvir, porque esse ouvir é um ouvir de forma do jeito deles, e não do jeito que está escrito na Convenção 69. E esse é onde as comunidades vão perder, né? Porque esse ouvir, ele está fora de questão, porque se as comunidades não aceitar, esse ouvir passa por cima. Eu tenho até que te dizer, Bira, que na minha avaliação, a vontade das comunidades é, em maior ou menor medida, sempre atropelada, né, Bira? É preciso muita luta para fazer, para garantir esse direito de ser ouvido, né? É preciso muita luta. E o PL, ele, na verdade, vem confirmar uma prática que é uma prática comum e que a gente não pode deixar acontecer, que a gente precisa de muita força e a gente precisa de muita articulação para brigar, para preencher esse conteúdo jurídico do que é ser ouvido, né? A Convenção 69, ela trouxe muito impacto nesse conteúdo jurídico do ser ouvido. Quando a gente lá vê muito delimitado que essa consulta ela tem que ser livre, ela tem que ser prévia, ela tem que ser informada, ela já ajuda muito a gente a entender que eu preciso, de fato, de uma população que esteja
ciente do que está acontecendo e que se manifeste e que possa determinar o que vai acontecer em seu território, tá? Mas o Bira tem razão, Raimundo já colocou aqui para a gente tem um projeto de lei que vai num caminho que a gente não quer. E o momento de discussão, Bira, e de pressão é agora, né? Quanto mais polêmico isso vem sendo, eles colocam, tiro de pauta, vai caminhando, mas é importante que haja essa articulação para que a regulamentação desse tema venha na medida que a gente precisa da proteção do direito, né, da população de se manifestar e de determinar o que acontece em seus territórios, tá bom? Mas esse é o grande dilema mesmo. Voltando para cá. As terras, elas são inalienáveis, indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Esses todos, gente, todos esses aspectos que eu coloquei aqui, eles não precisam de regulamentação, a inalienabilidade, a indisponibilidade, a imprescritibilidade, eles já estão determinados em lei e já garantem proteção para esses territórios, tá bom? Parágrafo 5º. É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que impõe em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após a deliberação do Congresso Nacional, garantido em qualquer caso, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Então, aqui a gente vê claramente que só é possível, tá? Só temos como hipótese de remoção os casos de catástrofe, epidemia ou interesse para a soberania, mas neste caso garantindo o retorno imediato, logo cesse o risco. Logo, gente, esse é um direito muito, muito precioso para o texto constitucional, né? O texto tentou trazer o máximo de proteção possível, tá bom? A regulamentação infraconstitucional é que está tentando prejudicar, tá? São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios, dos lagos nela existentes, ressalvando o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar. Gente, para tudo. É nulo qualquer tipo de exploração que esteja sendo feito em desacordo com essa legislação. A gente tem uma quantidade muito grande de exploração de recursos naturais dentro de terra indígena por não índios. Desculpa, por não indígenas, meus amores. Isso é absolutamente inconstitucional, tá? E precisava ser coibido com a mesma importância que a Constituição deu. E não é isso que a gente tem visto. Professora, Não. esse é o discurso do Bolsonaro. O discurso dele em aprovar essas PL é porque ele diz, esse processo já está acontecendo, já existe exploração das terras de forma irregular, já existe garimpo em terra indígena há muito tempo. Ele, enquanto chefe de Estado, não deveria pensar dessa forma e nem falar desse jeito, porque ele está dizendo, eu, chefe de Estado, estou sendo omisso ao garimpo ilegal, ao uso da terra de forma arrendada, de forma ilegal, eu, Estado, estou sendo omisso. Mas não, ele está colocando por outros viés. Está acontecendo tudo isso, então é melhor regularizar do que deixar do jeito que está. E não Bira, é assim que funciona. Esse discurso e essa prática, ela é muito comum, né? No direito, vocês já ouviram uma expressão que diz que ninguém pode se aproveitar da sua própria torpeza? Já ouviram falar essa expressão? Quando eu estudava direito, o curso de direito, né, na minha época, que eu sou bem mais antiga que vocês, eu sou uma pessoa antiga jovem, tá bom? Mas na minha época a gente estudava muitos princípios, e tem um princípio, eu acho que inclusive, Bira, essa máxima, ela tem origem no direito romano. Ninguém pode se aproveitar da própria torpeza. Então, o que isso quer dizer, Bira? O poder público, ele não pode criar o fato para depois se aproveitar do fato, né? Deixar com que as terras sejam invadidas, sejam exploradas, né?
de forma ilegal e depois dizer, olha, já está sendo explorada mesmo, é melhor regulamentar, isso é exatamente o que você falou. Eles estão se aproveitando da omissão deles mesmos, né, para facilitar essa atuação absolutamente inconstitucional, essa política pública absolutamente inconstitucional. E isso é uma prática muito constante também, gente, nas unidades de conservação. Eu lembro perfeitamente, Bira, quando o Michel Temer assumiu, ele aprovou por decreto uma série de medidas, desculpa, não foi decreto, estou falando errado, várias medidas provisórias, reduzindo unidades de conservação ou ainda transformando as unidades de conservação de uso sustentável, de proteção integral em uso sustentável, reduzindo muito a proteção, né? E o discurso era esse, Bira, olha, essas unidades de conservação, elas já foram ocupadas mesmo, já estão invadidas, tem que regularizar a situação dessas pessoas que estão dentro. Ao invés de tirar todo mundo que estava lá indevidamente, não, Bira, né? É o mesmo discurso, precisamos regulamentar quem estava lá. Então, a gente premia quem não cumpre a lei, né? É sempre essa máxima de premiar quem não cumpre a lei quando a gente faz esse tipo de raciocínio. Eu concordo com você plenamente, tá bom, Bira? Acho que é isso mesmo. Muito bem, meus amores. Aqui tem ainda a previsão de demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, a contar da promulgação, e a gente tem visto aí várias ameaças do governo atual relacionadas a essa situação. Eu lembro que o presidente atual, né, o Bolsonaro, ele tem um discurso, ele falava muito, eu não sei se ele continuou falando, de que ele não ia demarcar mais nenhuma área, né, e que acabou com isso, como se isso tivesse que ser algo da vontade do presidente, e não é, gente. Isso é determinação constitucional, isso é direito fundamental, né? Tendo terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, eles têm que ser demarcados, queira o presidente tenha vontade ou não tenha vontade. Isto é para acontecer, porque a gente está num sistema democrático de direito, tá bom? Então, a gente tem que lutar por isso, porque não decorre da vontade dele. A exploração dos recursos minerais em terras indígenas, as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantido ao concessionário a propriedade do produto da lavra. A pesquisa e a lavra mineral e os aproveitamentos minerais somente poderão ser efetuados mediante a concessão da União no interesse nacional por brasileiros, né? Ou empresas constituídas sob a lei brasileira e que tenha sua sede de administração no país. Então, observem que quem concede, né, a possibilidade de pesquisa e lavra é a União, tá bom? É ela que vai possibilitar, acho que alguém, não sei só se alguém vai, deixa eu voltar aqui, porque às vezes foi a Mônica. A Mônica levantou a mão. Pronto, isso, filha. Pode falar, viu, Mônica? Eu ouvi um barulhinho, eu achei que fosse alguém que levantou a mãozinha. Pode falar, querida. Oi, professora. Para fazer um adendo sobre a fala, quando a senhora coloca que a gente não precisa, né, do presidente, que é um direito adquirido, que está posto, tem que ser efetivado. Na verdade, a gente precisa, né? A gente precisa de verbas para os institutos que demarcam, a gente precisa da assinatura do decreto, dos decretos. Estou falando assim na visão do processo quilombola. A gente precisa de investimento no INCRA, a gente precisa de antropólogos para fazerem os laudos, a gente precisa de um apoio técnico e financeiro que advém do governo federal, né? Então, se eles não compram essa pauta, a nossa pauta aqui fica prejudicada. Então, de qualquer forma, a gente vive numa codependência, né, do executivo para a efetivação do direito territorial. Então, olha só, Mônica, que importante que você falou. Se a gente tem um Estado democrático de direito como o nosso, sabe, Mônica, que está
todas as competências previstas na Constituição, o presidente, ele deveria estar balizado por isso. Quando o presidente age de uma forma, filha, em que ele faz um sucateamento, é uma expressão que a gente usa porque ele tem fragilizado os órgãos ambientais, né? Ele tem retirado os investimentos de muitas áreas importantes para a questão cultural, importante para os povos indígenas e quilombola. Quando ele faz isso, Mônica, e quando eu falo que ele não tem direito de fazer isso, ele não tem mesmo. Esses são todos atos e políticas públicas inconstitucionais, Mônica. Isto é um absurdo. E nós deveríamos ter um procurador-geral da República que impedisse esse presidente de fazer isso. Mas o nosso procurador-geral da República neste país está absolutamente comprometido com o presidente. Isso é péssimo para nós todos, entendeu, filha? Porque a gente tem uma Constituição, um sistema constitucional lindo demais, e a gente tem um órgão criado para fazer a defesa dele, que é o Ministério Público Federal, e esse Ministério Público Federal está absolutamente inoperante, né? Por uma circunstância também, que é de nomeação de um procurador-geral da República. Então, a gente tem armas para brigar, porque o sistema jurídico, ele te permite isso, Mônica, ele permite com que a gente vá questionar cadê o investimento público nessas áreas, Mônica? Cadê? Aonde foi parar? Por que a gente está assim na situação da educação, né? Cadê o dinheiro das bolsas de pesquisa? Cadê o dinheiro da ciência? Cadê? A gente precisa pressionar. Isso tem acontecido muito, Mônica, na área ambiental. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro acabou nomeando um secretário de meio ambiente que trouxe aí, que foi o Ricardo Salles, que tinha uma visão extremamente desenvolvimentista e trouxe muito prejuízo para toda a estrutura, né? Que a gente tem visto até agora. Isso tem acontecido em vários setores. Então, você tem toda a razão. A gente precisa, Mônica, que esses setores trabalhem direito, a gente precisa de investimento. E quando a gente vê que a política pública federal está em desacordo com isso, a gente tem o direito de questionar judicialmente essa política pública, tá? Que é o que tem acontecido. Vocês têm percebido que está chovendo ação no colo do Supremo Tribunal Federal. Tem percebido isso, amores? Vocês estão acompanhando? Está tendo ação, inclusive, contra o Procurador-Geral da República por sua inoperância, tá? Então, tu estás coberta de razão, Mônica. A gente precisa que funcione, tá? Porque se não funcionar, se o governo federal não fizer a parte dele, tudo vai ficar prejudicado. Mas o que eu te digo é que o presidente da República, ele não pode fazer as coisas da vontade dele. Ele tem que fazer as coisas que é obrigação constitucional dele, filha. E a Constituição determina o que este homem tem que fazer. Se ele descumprir, ele tem que ser responsabilizado por isso, que é o que a gente espera que aconteça em algum momento, né? A gente espera, Mônica. Bora ver. O Raimundo diz assim: a ignorância do Bolsonaro, em tese, seria utilizar a falácia de cidadão que é conservador, para não baixar o nível dele. Contudo, inadmissível a postura de Michel Temer, que é um jurista. Isso. Fechar os olhos sobre a Constituição Federal. O Michel Temer, né, Raimundo, era professor de constitucional. Meu Deus, ele ficou aquele período na presidência da República e ele fez várias inconstitucionalidades. Essas medidas provisórias que eu falei para vocês aqui, gente, eram todas inconstitucionais. E o Supremo depois julgou inconstitucionais as medidas provisórias dele. Gente, professor de Direito Constitucional da USP. É isso que o Raimundo estava falando aqui, né? Eu acho que alguém tinha levantado a mãozinha, o próprio Raimundo. Pode falar, Raimundo. Então, professora, ouvindo aqui toda a discussão mais uma vez, né, como eu sempre ressalto que é muito lindo o texto da Constituição. O que falta, e aí muitas vezes a gente tem debatido, questão de direitos originários, os direitos que são violados, um direito pétreo, que é o direito ao território, o direito à terra, né, que é um direito estabelecido, sem considerar
ou direitos originários que antecedem qualquer ato normativo da. Perfeito, muito bem, muito E aí bem. a gente tem essas situações que a companheira Mônica acabou de ressaltar. Não se trata da pessoa do Bolsonaro, se trata da O veio, né? prerrogativa da figura do presidente. É dever dele assinar ou homologar, não é dever da pessoa dele, é dever do presidente da República. E aí nós temos uma situação hoje, por exemplo, vou trazer aqui, citar a terra indígena Munduruku-Taquara como um exemplo. Ano passado, em 2018, o Bolsonaro foi para uma reunião com os governadores. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Governadores da Amazônia, legal, aí, tá, nesse contexto, onde ele está com os procedimentos da terra indígena Munduruku-Taquara, Munduruku-Bragança e Marituba, alguns quilombos que tem que resolver e uma área de uma unidade de conservação, onde ele ressalta, olha, eu estou aqui com essas homologações que já percorreram todo o processo para assinar. Só que eu não vou assinar, por quê? Porque para ele uma terra indígena é um espaço, como é que eles, acabei de esquecer aqui, mas improdutiva para o Estado. Essa é a fala do então presidente. E aí essa ressalta aqui, a gente tem a Carta Magna do Brasil, que estabelece regras, tá? Nós temos decretos que nascem nesse processo para demarcação, como deve ocorrer, e inclusive um tempo que a gente deveria fazer. Por exemplo, a terra indígena Munduruku-Taquara hoje, ela está com 22 anos que está no processo de demarcação. O meu trabalho de conclusão é vir discutir as fases de demarcação administrativa para se chegar ao documento final, que é a homologação, a qual depende da assinatura de um presidente, independentemente de quem está lá, é o papel. Considerando essa vacância e essa, podemos dizer assim, essa inadimplência do Estado, da União, é que nós, do território Munduruku-Taquara, acionamos a Defensoria Pública da União e entramos com uma ação civil essa semana, inclusive. Eu até postei lá no grupo, que inclusive eu assino a ação como presidente do Conselho Munduruku de Belterra. Então, olha como é que a gente vive nessa situação. Então, é preciso que a gente obrigue a União, independentemente de quem está no poder, para que somente execute o que é de dever de quem está. Aí a senhora também tocou na questão do Congresso Nacional. Não é apenas eles pensarem em criar uma lei, é discutir a lei, como a senhora ressaltou. A consulta livre para informada com os povos indígenas do Brasil. Não é com o povo representando todos, é com os povos indígenas do Brasil. Tá? Então, é mais na contribuição. Eu postei lá, inclusive, lá o link da nossa ação civil que está na Defensoria Pública da União hoje. Tá? Muito bem, Raimundo. Muito bem, muito legal saber disso. Eu acho que o Dimas quer contribuir também, né, Dimas? Muito legal, Raimundo. Isso, Pode falar. Tava caladinho devido aos carapanães. Só fazendo, a minha fala é mais para fazer uma reflexão, né? Vendo esse governo atual, eu acredito que nós indígenas, o povo, a população brasileira, a sociedade brasileira, evoluiu bastante, assim, eu não gosto, como eu digo, avançou bastante, né? Avançou bastante na questão ambiental. Ontem, eu acho que anteontem, assistindo o Jornal da Cultura, teve uma pesquisa de que a cada 10 brasileiros, 9 eles veem com preocupação essa questão ambiental, né? Eles querem a preservação mesmo, né? O respeito ao meio ambiente. E já na questão indígena, olha aí, o nosso quadro aqui, por exemplo, porque eu sou da década de 90, né? Eu me lembro que a dificuldade que era acessar uma universidade. Eu formei com 17 anos, terminei ensino médio com 17 anos. Só fui entrar na universidade graças às ações afirmativas aos 29 anos, né? E hoje a gente vê essa movimentação da sociedade indígena, que é o foco principal desse governo, a resistência, a luta que ela está fazendo. Eu sou bastante otimista, professora, esperançoso, né? A luta parece
parece que ele bate muito forte, mas a gente vê aí essa movimentação dos indígenas ali, usando todas as ferramentas possíveis que tem ali, e o que nós estamos fazendo aqui, eu acho que vai reforçar, né? Vai reforçar, a gente tem muito para fazer ainda, aliás, e assim, como eu falei, eu acho que na segunda aula, né? De repente é um ensaio que está ali para a gente pôr a prova fogo ali, né? Do que a gente vai enfrentar, né? E está enfrentando já. É só essa reflexão mesmo que eu tinha. Obrigada, Dilma. Olha, gente, é muita luta, né? É muita luta o tempo inteiro, né? Para garantia de todos os direitos, mas especialmente relacionados a esses direitos de territoriais, indígenas e quilombolas, é muita luta, né? E vocês sabem disso muito mais do que eu. Mas é importante que a gente tenha esses instrumentos de luta, né? Instrumentos jurídicos de luta. A gente também tem previsão constitucional em relação aos documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, e também uma proteção específica no artigo 68, né, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Olha só, gente, está escrito devendo o Estado, né? É um dever do Estado emitir os títulos respectivos. Esse é um reconhecimento que já está no texto constitucional e é um dever do Estado. E olha a luta, olha o que vocês me contam em relação à luta para ver isso reconhecido, para ver que isso seja uma realidade, gente. A Constituição traz tantos direitos, ela foi tão detalhista naquilo que era proposta constitucional, e como a gente tem que lutar tanto para ver essas políticas públicas reconhecidas, como a gente tem que brigar tanto, né? E ficar, inclusive, a Mônica chamou a atenção, a gente vai ficar à mercê daquilo que o presidente decide, o Raimundo já falou, aquilo que o presidente decide, que ele quer ou não assinar. Para, gente, olha o que diz esse texto constitucional. Então, a gente precisa brigar muito, a gente precisa fazer acontecer esse texto constitucional, e não pode ser de outro jeito, gente. Vamos utilizar todos os instrumentos jurídicos que estiverem à disposição nessa luta, tá bom? Meus amores, já são 7h30, e eu queria dizer para vocês que essa era uma visão introdutória do direito ambiental, porque vocês vão desenvolver isso que a gente conversou em vários outros conteúdos das disciplinas, vão aparecer os princípios, vão aparecer os outros direitos que nós tratamos nas demais disciplinas, e a gente precisava fazer essa introdução com vocês, que foi o que fizemos agora, tá bom? Eu queria agora ouvir um pouquinho de cada um de vocês, o que vocês acham que agregou, o que vocês acham de temas que a gente pode incluir das próximas vezes, ouvir para vocês as sugestões, as críticas que vocês tiverem. Não sei se a Rosane também quer falar um pouquinho sobre isso, Rosane. Acho que a gente ouve eles, Luciana. Eu acho que nem todos, como a gente começou com um atraso no primeiro dia, né? Acho que nem todos puderam se apresentar, acho que todos já falaram. Mas eu estou doida para conhecer todo mundo, porque tem uns caladinhos, né, Rosane? Tem uns que não abriram a câmera, né? Eles não são assim, não. Olha aí. Agora, assim, a gente gostaria que vocês avaliassem, né? Um pouco o módulo, até para a gente pensar os próximos, né? E poder planejar melhor, né? Organizar melhor os módulos, enfim, fazer sugestões para os professores que ainda vão trabalhar com vocês, certo? Então, eles podiam abrir a câmera e cada um se apresentar um pouquinho, tá? Quem ainda está de pijama em casa e não quiser, tudo bem, a gente não repara no pijama, né, Rosane? De jeito nenhum. Só não pode ser do Bolsonaro, né? Ai, meu Deus, como a gente vai fazer, né? Brincadeira. Vai pela ordem, professora?
Pode ficar à Depois que vontade. sabe, fique à vontade. O Biratã já ligou ali também. Tá com chimarrão hoje, Bira? Não, professora, não vou fazer daqui a pouquinho. Muito bem. Posso me apresentar agora para me poder fazer o chimarrão enquanto os colegas se apresentam, então. Muito bem. Então, professora, eu sou o Biratã Sompressa, da etnia xerente, né? Trabalho com o povo gavião, né? Onde meus pais moram lá, minha irmã é casada com cacique, então eu tenho um vínculo familiar. Nós estamos aí numa batalha com a Vale, né? Travando essa questão da construção do PBA, não está sendo fácil. E essa discussão sobre o meio ambiente, ela é muito importante para a gente. A disciplina, ela abriu esse leque, essa visão, quando a senhora coloca toda a questão dos princípios. A gente entende que a escrita da lei, ela diz uma coisa, mas na prática ela acontece totalmente às avessas, e isso não depende da lei, mas depende das pessoas que estão para cumprir essa lei, né? Para nós, populações indígenas, hoje está complicado, porque nós não temos só o procurador-geral que está a favor do presidente, mas nós temos um presidente da FUNAI que também está ligado ao presidente. O objetivo dele não é tratar com as lideranças indígenas que são contrários à questão de garimpagem, como a gente viu, né? E aí para nós está difícil. Mas foi uma aula muito proveitosa. Acredito eu que não foi possível a gente ver tanta coisa como a gente gostaria, porque o tempo é muito limitado, mas na medida do possível, tratar desses assuntos, principalmente dos princípios, das leis mais importantes, como a senhora bem frisou, bem resumiu, para nós foi muito importante. Que bom, muito prazer, viu, Biratã? Boa noite, professora. Boa noite, Dimas. Então, a gente foi se falando aí, nem chegou a dizer quem era, né? Vamos lá. Eu sou Dimas, sou da etnia Piratapuia, do Rio Negro, né? Atualmente eu estou morando em Manaus, porque eu desde que terminei a graduação, aí comecei a exercer a advocacia, né? Depois de tirar a carteirinha, comecei a advogar. E na questão o meu nome Fonseca, aí quando alguém pergunta, né, Dimas, eu digo, não sei, né? A história é que os padres chegavam lá, teu nome vai ser tal, 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 né? Aí depois que a gente vai descobrindo, né, como é o nosso nome de ancestralidade mesmo, então isso aí fica para depois. E o meu trabalho, né, junto a essas questões, o curso vai me ajudar bastante na questão do litígio estratégico, né? Acredito que esses instrumentos que eu estou recebendo agora vai somar muito, né, nessa carreira de advocacia, que chega várias demandas mesmo a respeito disso na questão agrária, né, dos parentes indígenas das associações, né? Aí eu tenho apoiado nesse sentido, na medida do possível, eu sempre falo, né? Porque uma andorinha só não faz verão, e o conhecimento é muito grande, e é pesada essa carga de responsabilidade também, né? Não adianta assumir muitas coisas e não ter um foco centrado, que não vai ser tão pertinente a luta. E já por final, né, eu acredito que eu já tinha lido A Sociedade de Risco, né, quando a gente faz esse paralelo com o princípio da prevenção e da precaução, isso aí é ótimo demais na hora de a gente fazer as nossas argumentações, né, e verificar o que é errado ou certo em algumas análises, isso aí dá um embasamento enorme. Então, tenho muito a agradecer, né, e estar aí com vocês durante esse tempo, e com certeza, agora, claro, a gente, como fala a Amanda, né, é a primeira vez que eu estou estudando assim. Sempre estudei em sala mesmo, onde o contato é bem melhor, né? É bem melhor, mas é verdade. Mas a gente ainda vai ter uma oportunidade, Dimas, de ter aulas presenciais, se Deus quiser. Quem mais quer falar?
Boa noite a todos. Estão Oi, conseguindo me ouvir bem? Priscila. Tudo bom, Priscila? Estamos ouvindo bem, querida. Tudo jóia. Professora, eu sou quilombola. Tá falhando um pouquinho o teu. Pode repetir, Priscila? Tá me ouvindo agora? Então, é que a tua internet, ela tá lenta, então fala pra gente devagar, porque tá indo e voltando, entendeu, Priscila? Tá, vou tentar novamente do zero. Boa noite a todos. Eu sou Priscila Rocha, professora, eu sou quilombola, sou do Quilombo Os Paulos, mas atualmente eu moro em São José de Ribamar, né? Sou bacharel em Direito. E a disciplina, acredito, de suma importância. Toda vez que nós estudamos, na verdade, direito ambiental, a gente acaba ficando um pouquinho assustado, né, quanto em relação a tudo que vem acontecendo, a questão das leis, que nós temos muita, mas a aplicabilidade, a eficácia da aplicabilidade acaba nos assustando muito. Então, em relação aos problemas que nós vemos enfrentando também, quanto povos quilombolas, não é possível não citar aqui a questão do presidente, né, da Fundação Palmares, que é uma pessoa totalmente bem louco, que nem o atual presidente da República. E, com certeza, tudo que a gente vem estudando vai somar, tanto no decorrer da nossa residência, quanto da nossa atuação, mesmo como aplicadores do direito. Então, sem sombra de dúvida, a disciplina é primordial, então só tenho que agradecer mesmo. Foi muito interessante. Eu também agradeço muito, Priscila. Que bom conhecer você. O Libério também quer falar, não é, Libério? Sim, professora, deixa eu só ligar aqui a câmera. Agora consigo te ver, Libério. Oi, professora. Estou meio arrumadinho que eu tenho um evento da OAB aqui daqui a pouquinho para palestrar. Você está chiquérrimo, Libério. Pois é. A OAB me convidou para uma palestra aqui, eu daqui a pouco faço uma fala. Que bom. Eu gostaria de agradecer a senhora pela disponibilidade, por esse apoio, conhecimento para o programa, né, para todos nós aqui que compõem o programa, indígenas e quilombolas. Sou Libério Iegome Areu, sou aqui de Mato Grosso, estou morando atualmente em Cuiabá. Eu, quando vi o edital, eu estava na aldeia e com meus pais, né? E depois eu vim para cá devido ao mestrado. Estou concluindo meu mestrado. Na verdade, era para ter concluído em 2016, só que tive problema de saúde e acabei jubilando, né? E aí retornei e pedi aproveitamento das disciplinas, né? Então, estou concluindo e é um prazer muito grande. O direito ambiental, a gente vê a necessidade muito grande de nós estarmos conhecendo cada vez mais a fundo e buscando formas de utilizá-lo de proteção, em especial aos grupos de vulneráveis, né? Porque a gente vê inúmeras tentativas de supressões de direito e a gente precisa se munir de conhecimentos para tentar aí proteger nossos povos. Obrigado, professora. Poxa, eu que agradeço muito, viu, Libério? Muito obrigada. Olha, a Amanda levantou a mão, Amanda Teles, não é? Oi, Amanda. Oi, professora, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. colegas também. Eu sou a Amanda, eu sou indígena da etnia Arapaço. Eu moro aqui no Amazonas, né? Atualmente eu resido aqui em Manaus, a capital, mas a minha comunidade é em Loiro, que fica bem próximo a São Gabriel da Cachoeira. Eu me formei ano passado, né, pela UEA, que inclusive o Dimas também se formou lá, mas em turmas diferentes. Atualmente eu sou associada e também trabalho como voluntária na Maquiraeta, né, que é uma rede de mulheres indígenas aqui do Amazonas. E o nosso intuito na associação é justamente trabalhar a sustentabilidade. Então eu gostei muito da matéria porque vários desses assuntos a gente discute na prática nessa associação, né? Nessas aulas eu estou aproveitando muito, mas também estou um pouco ansiosa por conta da Marcha das Mulheres Indígenas, né, que vai começar na semana que vem.
Então, já colocando em prática tudo que a gente conversou, né, durante essa semana, que é justamente a falta de preocupação do presidente e os próprios povos indígenas, né, precisam se locomover de lugares de tão difícil acesso para Brasília, ou seja, até que ponto nós chegamos, né? Nós precisamos ir na capital, né, em Brasília, para pedir respeito aos nossos direitos. E sobre a aula de hoje, né, que a gente falou bastante sobre o garimpo, a minha comunidade, Loira, ela não tem conflito com os garimpeiros, porque é distante, né? É mais ali no Rio Negro, mas não no Alto Rio Negro. Perto de Barcelos, normalmente, Doutor Isabel, é onde tem um garimpo. Só que a minha comunidade, ela foi prejudicada por conta da poluição do rio, né? Então, as consequências foi o quê? A falta de peixe, né? Prejudicou o rio daquela região. Então, os indígenas estão indo para cidade mais próxima para poder comprar enlatado. Então, até onde vai, né, as consequências do garimpo tem uma consequência até social. Então, eu sou muito grata à senhora, né, por ter Meu amor, também. dado essa atenção para a gente, ter deixado os alunos participarem e a gente poder ouvir também a contribuição dos outros alunos. É isso, professora. Ah, eu que agradeço tanto. Eu amei estar aqui com vocês, Amanda. Amei conhecer você, conhecer todo mundo. Obrigada. E que legal esse teu trabalho com as mulheres, Amanda. Amei, tá? Gostei muito. Obrigada, professora. Casey, querida. Olha, o Bira já está mostrando o chimarrão dele, tá certo, Casey? Já foi lá, olha, quis falar primeiro para preparar, já vai te ouvir o chimarrão dele. Boa noite, professora. Boa noite, professoras. Boa noite a todos. Eu me chamo Casey Daiane Souza, sou quilombola de São Cristóvão Viana, Baixada Maranhense. Sou bacharel em Direito, me formei pela UNBB em 2019, final de 2019, segundo semestre de 2019. Atuo principalmente com a questão da criminologia e racismo, né? Foi o tema da minha monografia também, o criminologia, racismo, cárcere como instrumento de segregação racial no século XXI. Na verdade, eu atuo com isso antes mesmo da monografia, né? Desde 2015. Participei da mesa contra a redução da maioridade penal, né? Organizada pelos movimentos sociais aqui. E participo da Frente Maranhense de Desencarceramento, da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, o ABNA. E a sua matéria é imprescindível, né, para a garantia de direitos das comunidades indígenas e quilombolas, né? Não tem como se falar sobre os nossos direitos sem tratar da questão do racismo ambiental, que é muito forte em nossas comunidades. E uma pena ser uma carga horária tão pequena, mas vai ser muito mais aprofundado outras questões mais adiante com outros professores. Obrigada pelas suas aulas nesses dias. Foi muito interessante. Muito obrigada, Casey. Que incrível esse foi o teu trabalho de conclusão de curso, Casey, esse tema? Sim, Nossa, que incrível, que importante que é essa luta, essa briga, e você se aprofundar, estudar tecnicamente esse tema para fazer parte da luta, né? Que bom você estar unindo essa tua necessidade de fazer a pesquisa, que é o que a gente faz na área acadêmica, para unir e pegar força para a nossa luta fora, né? Muito legal, parabéns, viu, Casey? Muito legal. Vamos ouvir a nossa querida Mônica também, não é, Mônica? Boa noite a todos e a todas, professoras. Meu nome é Mônica Borges. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Sou quilombola do território de Tamatatiba, em Alcântara. Sou advogada. Eu atuo principalmente com regularização fundiária quilombola. Trabalhei 3 anos no Instituto de Terras, daqui do Maranhão. Saí do Instituto para fazer a residência, né? Faço parte do coletivo jurídico Joãozinho do Mangal, que é um coletivo nacional de juristas
que enfrentam a pauta quilombola, né, que apoiam a pauta quilombola. Faço parte da Comissão da Verdade da Escravidão Negra também na OAB-MA, com a Keise e a Priscila também. Faço parte da CONAC Nacional e da Juventude da CONAC. Estou buscando tudo que eu faço parte, que a gente faz parte de um monte de coisa, professora. Eu tô adorando, Mônica, tô adorando. Deixa eu ver mais o que. Estou fazendo uma pós-graduação na Universidade Federal do Goiás sobre direitos quilombolas e territoriais. Nossa. A Keise também está fazendo, ela não falou, mas ela também está fazendo. Vocês são muito danadas, meninas. Sobre a matéria, professora, eu gostei muito. A ementa da matéria está bem interessante, né? A gente sabe que o tempo realmente ele é curto para uma disciplina que é dada em um semestre, né? Eu acho que o enfoque ele poderia ser dado mais na questão da prática, assim. Eu acho a questão da contextualização muito boa, a gente precisa realmente entender a partir de que contexto histórico aquilo surgiu, para a gente até mesmo argumentar melhor, né, a partir daquela perspectiva, saber que a perspectiva está mudando ao longo do tempo, né? Mas eu acredito que futuramente, se for pensado em uma emenda, poderia levar em consideração, porque todos são praticamente advogados, né? A residência é um ensejo para a formação e para a inserção no mercado de trabalho. Nesse sentido, eu acho que a gente poderia focar como utilizar a argumentação, os princípios, por exemplo, nas peças. Processos, né? Na prática. Fazer isso mesmo com a prática, né? Porque a gente está acostumado, vem da academia, está acostumado muito nesse campo teórico, aí acaba que quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente não consegue sistematizar esse conhecimento. Mas eu adorei a disciplina, adorei essa abordagem, foi uma professora muito fofa. Acho que seus alunos devem amar essa metodologia. E a gente está aqui. Eu espero que a senhora não tenha esquecido do meu texto. Não! Professor Monte. Estou aqui na expectativa da senhora me enviar esse link. Gente, eu disponibilizei meu celular para vocês. Eu não lembro se eu coloquei aqui. Eu vou até botar aqui no chat para vocês. Colocou sim. Eu coloquei, né? Eu até compartilhei com eles no grupo o seu contato. Já tinha Pode. sido autorizado, né? Depois que você autorizou. Eu acho, Mônica, que essa é uma preocupação, o que a gente pode mesclar do teórico com o prático. Eu acho que tu tens razão. Eu fiquei com um receio, sabe qual foi, Mônica? Como essa disciplina é de introdução ao direito ambiental e nos outros módulos tu vais ver esse tema desenvolvido detalhadamente, então eu achei que a parte mais prática ficaria para esse detalhadamente dos processos. Então tu vai ver regularização fundiária, tu vais ver o licenciamento, tu vai ver os processos nos outros módulos. Eu acho que talvez seja interessante, quando eu estiver dando a parte teórica, já fizer pelo menos quadros esquemáticos da onde aquilo tem uma aplicação mais direta, né, Mônica? Isso pode ajudar, eu acho. Perfeito, professora, perfeito. Nem que fossem os quadros esquemáticos, talvez isso possa ajudar. Eu acho, inclusive, gente, que eu posso fazer aproveitando a sugestão da Mônica, eu posso fazer uma complementação nos data shows que vocês têm e deixar disponível para vocês. Pode ser que ajude um pouco, tá bom, Mônica? Mas eu acho que tu tens bem razão. Eu acho que ainda está faltando mais uma pessoa, não tá? Quem foi que não falou ainda, amores? Eu acho que o Dima já se apresentou. O Jovelson não falou. O Abimael, não sei se ele se apresentou. Eu acho que falta também o Raimundo. Faltam duas pessoas. E a Madalisa. Na verdade, 3, olha aqui. Bora ouvir. Olha, tem o Jovelson e depois a Madalisa também já levantou a mão. Oi, professora. Eu Tudo bom, tranquilo, só minha internet que está caindo muito aqui. Eu queria dizer que a sua aula é muito prazerosa de participar. E
fazer um agradecimento mesmo por todos os conhecimentos que tem passado para a gente essa semana e dizer também que eu espero ter uma outra oportunidade de a gente estar estudando em novas matérias, né? Quem sabe futuramente. Eu achei muito interessante a disciplina dessa semana. Uma coisa que fixou bem na minha cabeça é a diferença lá da precaução e Na prevenção, né? Isso. Eu achei muito interessante isso e provavelmente cai mesmo em concursos e provas da OAB. Então, é muito interessante. Assim, de uma forma geral, eu gostei muito da disciplina e isso vai me ajudar muito futuramente, seja na residência ou profissionalmente. Poxa, que bom. Muito obrigada, viu, Jovelson? Adorei estar aqui com você também. Vamos ouvir a Madalisa também? A Madalisa, eu lembro que ela falou com a gente em uma das aulas, não foi, Madalisa? Sim. Boa noite. Bom, meu nome é Madalisa, eu sou da comunidade quilombola Maçambique, que fica em Canguçu, no Rio Grande do Sul. Eu achei a disciplina muito boa, muito interessante, e tenho certeza que ela vai nos ajudar muito, né, futuramente, né, tanto na residência também como na vida profissional, porque no curso eu não tive muito contato, né, com a disciplina de direito ambiental. Ela foi só um semestre e ela não aprofundou muito, né. E os textos também que foram disponibilizados. Está falhando um pouquinho, ali, né, os manuais foram muito bons, porque contém dados bem interessantes. Assim, agradecer mesmo, agradecer a senhora pela disponibilidade e que a aula foi Eu que muito agradeço muito vocês, meu. Com as aulas. Muito obrigada, viu, minha querida? Eu adorei estar aqui com você também. O Raimundo agora levantou a mãozinha também. É o Abimael. Tu gostas que chame de Abimael, Raimundo? Então, Isso, agora eu já professor. sei, é só o Abimael, deixa comigo. Perfeito. Primeiramente, boa noite, professora. Boa noite. A clínica tem nos proporcionado aulas que só tem suprido a nossa expectativa no aspecto, quando a gente leu o edital, né? Aí, poxa, ela está conseguindo atingir esse objetivo que vem nos proporcionando aulas magníficas. A sua também segue esse mesmo rito, e aí é importante destacar que na clínica, nesse processo, em sua maioria, elas são muito, podemos dizer, elas são um pouco curtas nesse contexto universitário. Direitos indígenas, direitos quilombolas, o direito coletivo, ele é uma aula que não supre tanto a necessidade do acadêmico do curso de direito. Então, é uma aula que você tem que correr para fora dos muros da universidade, no contexto da graduação, para poder buscar esse conhecimento. Eu falo um pouco, né, professora? Você vê como eu sou um rapaz muito calmo nessas discussões. Mas, enfim, professora, eu me chamo Abimael Munduruku, sou da aldeia da terra indígena Munduruku-Taquara, localizado no município de Belterra. Vim para a universidade em 2013. Falei para os companheiros aqui já nas primeiras aulas que, a princípio, no início, eu não tinha essa ideia, ou então esse objetivo de ir para o curso de Direito, mas acabei, no processo da formação aqui na universidade, criando o diretório acadêmico e outras coisas, e passei a incomodar a instituição. Então, isso foi meio que me levando para o lado do direito, né? E aí eu passei a gostar. No final, eu consegui estar nesse quadro, no curso de Direito. Sou o primeiro Munduruku da minha aldeia formado no Direito. Hoje nós temos uma outra indígena que já está no
no 6º semestre, também caminhando. Também atuo com assessoria de discussão dos estatutos de associações, dos conselhos indígenas. A última vez agora que eu fui para minha aldeia, fui convidado para uma assembleia e acabei retornando de lá como presidente de um conselho. E, tipo, não dá para a gente... às vezes, aí eu até discuto, olha, eu tenho outros compromissos, mas a gente vai encaixando, porque não dá para a gente deixar a luta estagnada. A gente tem que se qualificar e, tipo, eu acredito que a clínica vem nos proporcionar isso. Hoje eu estou residindo aqui na cidade de Santarém, a 190 quilômetros da minha aldeia. Aí, tipo, estou aqui pela residência, estou na fase de conclusão também do mestrado e estou me qualificando. Dizer que a sua aula foi muito contributiva nesse contexto, porque o meu mestrado é Direitos Humanos e Meio Ambiente, né? E aí a gente está para esse leque de discussão. Tive uma formação de qualificação em Direito da Natureza, que já vem buscar essa discussão desse meio ambiente, da natureza em si, de poder pleitear como sujeito de direito em defesa. E foi muito gratificante, professor. E, tipo, eu só gostaria, mais uma vez, de agradecer a senhora, agradecer a clínica por estar nos proporcionando essas aulas magníficas que só tem nos suprido mais conhecimentos ainda. Pois olha, gente, é incrível como vocês agradecem, mas vocês não sabem o quanto vocês dão para a gente, né? Quando a gente chega aqui e vocês estão todos presentes, todos ouvindo a gente, discutindo, participando junto com a gente, vocês não sabem o presente que é para a gente, professor. Porque muitas vezes, por exemplo, na turma de graduação, a gente dá aula, mas os alunos estão cheios de afazeres e não estão tão interessados, porque eles têm vários interesses concorrendo naquele mesmo momento. E nós passamos 5 dias com vocês inteiramente aqui, ligados em mim, conversando comigo, discutindo comigo as coisas. Vocês não sabem o que é um professor, tem uma plateia ouvindo e dedicada assim que nem vocês. Foi um grande presente para mim. Eu amei esses 5 dias com vocês, tá bom? Foi realmente muito, muito prazeroso para mim. O momento de eu vir e encontrar com vocês foi um momento muito legal do dia, tá bom? Que eu vou guardar com muito carinho e eu vou continuar à disposição de vocês para que a gente converse mais e para a gente aprenda mais juntos, para que eu cumpra minhas promessas dos textos que eu prometi, né? Olha aí a Mônica. Mas eu estou muito, muito feliz. Queria agradecer demais a Rosane, que é maravilhosa. Essa Rosane não é maravilhosa, gente? Olha, ela é maravilhosa. Ela lembra a gente o que tem que fazer, o que tem que mostrar. Ela fica aqui acompanhando todas as aulas, ajudando. Rosane, você é maravilhosa, meu amor. Muito obrigada. Parabéns por esse empenho para fazer esse projeto acontecer, viu? Para mim também foi nota 10 a tua atuação, tá? Imagina, a gente que agradece, professora, e dizer que esse comprometimento, né, é parte desse perfil que o processo seletivo especial selecionou, né? É uma seleção de pessoas que têm já uma trajetória de militância a partir dos seus movimentos indígena, quilombola, né, na defesa dos territórios. Então, eu acho que as pessoas que estão aqui, elas concorreram, né, claro, com um grupo também de pessoas que poderiam estar aqui também, mas eles estão buscando conhecimentos não numa perspectiva individual, né, mas uma perspectiva de direitos coletivos. Eu acho que esse é o diferencial, porque existem associações, comunidades, organizações que as pessoas que estão aqui integram, que têm uma expectativa muito grande, né. Então, eu estou, professora, também não me apresentei, né, eu estou no estágio de pós-doutoramento na clínica, no PPGD, eu sou egressa do PPGD, eu fiz um mestrado em Direito, eu sou da área da educação, né, na graduação, e fiz um doutorado em antropologia também na UFPA, então eu sou egressa da casa, retorno agora para um estágio de pós-doutoramento
acompanhando, né, ajudando a organizar os processos formativos da clínica, dialogando com os discentes, né, e um pouco pensando como vai ser depois os próximos passos, né. Eu acho que a angústia da Mônica, quando ela fala que seria importante ter casos práticos, né, exemplos da realidade, é porque eles têm, depois que a gente terminar esse módulo que é mais teórico, vamos dizer, eles vão ter 2 casos, né, pelo menos 2 casos concretos para trabalhar, e aí o trabalho vai ser árduo, né, então talvez por isso, mas só para deixar vocês mais tranquilos, é que esse módulo, como a professora Luciana falou, ele é introdutório, ele vai ser aprofundado depois, né, nos outros módulos, e vocês têm o material disponível para leitura, que eu acho que vocês podem também buscar para fazer esse aprofundamento, o material da professora está disponível lá no Classroom, e a gente agradece muito a sua disponibilidade, inclusive para contatos futuros, caso eles, né, sintam necessidade. Uma pena o Miguel não poder ter estado com a gente, ele está numa aldeia que não é a sua, e a qualidade da internet não é tão boa quanto a aldeia dele, ou talvez seja mais ruim, porque na aldeia dele tem sido muito péssima também, e a gente está tentando auxiliá-lo da melhor maneira possível, né, vamos disponibilizar as gravações para que ele possa... Ele disse, professor, eu vou assistir nem que seja de madrugada, de manhã. Pois é, ele falou... Ele é liderança na comunidade dele, né? Ele me deu um retorno, né? Ele queria dizer, olha, professor, eu vou dar um jeito, vai um amigo que vai baixar para ele, Rosane. Mas... É toda uma logística para a gente poder acolher o Miguel e tentar, de alguma forma, auxiliá-lo, né, na participação dos módulos. Então, tem todo um esforço coletivo da professora Cristina, da Jane, da Tamires, né, da gente fazer essa rede de apoio com todos e todas. Então, a gente é uma equipe muito engajada nesse projeto, né, é um dos projetos, eu acredito que no Brasil ele é um dos maiores, né, projetos em ação afirmativa no mestrado e no doutorado, porque são 11 mestrandos e mestrandas e 11 residentes, né, que compõem esse projeto, que é um programa, né, espetacular, assim. É belíssimo. Em termos de inclusão, né, de pessoas etnicamente diferenciadas. Então, a gente só tem a agradecer, professora, todo o seu carinho, né, a sua preocupação em também ouvir e utilizar de uma linguagem mais próxima para que todos pudessem compreender da melhor forma possível. Eu agradeço demais, gente. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Será que vocês não querem abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Querem tirar foto? Quem é apresentado que quer tirar foto? Muito bem, Dimas. Muito bem. Bora, Mônica, Casey, linda, maravilhosa. Ele saiu daí, né, Dimas? Ele estava nessa cadeira aí atrás. Ele não quer aparecer na foto. Olha, Priscila, maravilhosa. Olha, Bimael. Cadê a Madalisa? Acho que a internet da Madalisa não está muito boa. Ah, porque às vezes tem isso, quando liga a câmera fica mais complicado, né? Vamos ver quem mais. Eu sou o Velson, a Amanda, vai poder abrir? Oba, Amanda apareceram. A Casey, não sei se a Casey está aí. Pronto, Casey apareceu. Tá aí. A internet da Madalisa tá lenta. Bom, eu não estou conseguindo ver todos ao mesmo tempo, então, tu consegues ver todos ao mesmo tempo? Também não, professora. Eu vou tirar uma foto, tu tira outra daí, tu consegues? Rosane, eu vou tirar uma, porque vai aparecer alguns de vocês, e a Rosane tira outra. Vamos fazer o seguinte, gente, quando eu contar 3, todo mundo ri ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu vou preparar aqui meu dedinho, deixa eu só abrir aqui o Paint. Aí, quando eu falar 1, 2, 3, vocês sorriem, como o quê? Bora falar uma coisa que aconteceu aí na hora. Aqui a gente fala jaraqui. Jaraqui? Eu vou falar, então, tá bom. Então, eu vou contar, tá bom? Peraí, deixa eu fechar aqui para vocês. 1, 2, 3. Vocês falaram jaraqui? Era para vocês falarem. Deixa eu ver se ficou todo mundo bonito, tá bom? Só um minutinho que eu vou procurar aqui. No meu, a Casey não tá, nem a Priscila. No teu apareceu, Rosane?
Nem o Biratã, nem a Priscila, nem a... Eu não sei como é que a gente faz para aparecer todo mundo. Aparecer Vocês todo sabem, gente? mundo. Vocês Acho que sabem, tem meus opção amores? aqui, né, para aparecer todo mundo. Peraí, eu vou colocar aqui, aí depois eu tiro outro, porque Eu vou agora está interromper a aparecendo o Biratã. gravação, que agora a gente já está na hora do... Ah, é mesmo, a gente já está fazendo confusão aqui. Deixa eu interromper.